professor Regis é licenciado em Ciências Sociais, mestre em Filosofia Social, doutor e livre-docente em Filosofia e História da Educação, professor titular aposentado da Universidade Estadual de Campinas e ex-professor convidado da PUC, no Chile. Bem-vindo, professor. Bom, por primeiro, eu preciso fazer o meu cumprimento muito especial ao professor Pasquier, que fiquei absolutamente encantado com a sua exposição, com a riqueza de conceituações, de detalhes. Não se ouve bem? Melhorou? Eu acho que eu sou esquerdista. Cumprimentar o professor Pasquier pela riqueza com que ele fez a sua apresentação, riqueza conceitual, riqueza de detalhes e de humor também, não é? E como eu tenho lá um santo estranho que vive comigo, um santinho, ele me dizia assim: olha, como você vai fazer a segunda conferência, leve em conta que alguém muito especialista vai falar antes de você e vai colocar em detalhe do detalhe do detalhe, e foi exatamente o que vimos. E de sorte que a minha intenção é muito mais abordar a relação entre a relação macro-sociocultural e a transdisciplinaridade. Eu primeiro quero cumprimentar todos os presentes e desejar a eles que lhes seja leve esse período que estaremos juntos aqui. Eu trago como intenção não mais do que partilhar reflexões. E, no âmbito do tema geral deste evento, eu comuniquei à professora Florence o meu desejo de abordar o tema contexto sociocultural, totalidade humana e desafios educacionais. E dois pontos: Jean Piaget, Edgar Morin e Bessarab Niculescu. Essa foi a minha forma de vir, né, do macro social a nós, indivíduos, e ir de nós às exigências transdisciplinares, o que eu farei de maneira muito mais sucinta do que foi feita pelo professor Pasquier. Antes disso, eu queria que me permitisse, que diz que mineiro que não conta caso é mineiro que degenerou. Então, me lembrei de um caso, e eu queria contar, mas é um caso muito bonito. O grande poeta e dramaturgo Sófocles, vivendo 5 séculos antes de Cristo, e escrevendo a sua tragédia extraordinária, Antígona, ele coloca na boca do coro trágico 2 versos, no mínimo, muito intrigantes. E esses versos são: muitas são as coisas estranhas sobre a terra, porém, nenhuma é mais estranha do que o ser humano. Eu repito: muitas são as coisas estranhas sobre a terra, porém, nenhuma é mais estranha do que o ser humano. E é interessante que o estranhamento do dramaturgo, 5 séculos antes de Cristo, ele veio se repetindo, se refazendo, e é toda a história da filosofia de Sófocles, que nem era filósofo, era mais artista, até os nossos dias. Na verdade, há um filósofo francês, Jean Beaufret, numa interessante capítulo seu, ele diz assim: o que vem assustando através de milênios os filósofos é que o ser humano existe. Mais do que isso, de que só o ser humano existe.
porque o verbo existir deriva da expressão latina existere, que significa colocar-se para fora de si, numa palavra, comunicar-se. Ora, comunicação humana é uma pista de mão dupla. Então, eu, colocando-me para fora, eu me dirijo aos meus semelhantes, os semelhantes fazem a mesma coisa com relação a mim. De sorte que Beaufrey diz, é correto dizer-se, há muitas praias, há muitas pedras, há muitas árvores, existem muitos seres humanos. Porque este é o ser que, como diz Teilhard de Chardin, aqui citado pelo professor Pasquier, como diz Teilhard de Chardin, num determinado momento floresceu a consciência reflexiva. E aí o ser humano, é a antropogênese, como chamava Teilhard de Chardin. E a existência humana, em geral, tem sido um conjunto de processos de complexificação. Eu preciso fazer uma observação aqui, porque eu estou falando em pé, porque o meu porte de cortador de vôlei me deixa com medo de que cheguem em casa e digam assim, eu vi uma entidade, mas eu não vi a entidade. Então, eu prefiro falar em pé. Muito bem. Esses processos de complexificação que constituem o existir humano, sobre isso eu peço licença para fazer uma primeira abordagem, uma primeira aproximação ao macro sociocultural. Desde a pré-história aos nossos dias de século XXI, há um vasto processo de complexificação civilizacional. Eu não irei tão longe à pré-história, eu os tranquilizo nesse sentido, não irei tão longe ao Paleolítico, mas eu vou pegar, digamos, do século XVI, XVII para cá, para a gente refletir um pouco sobre isto. Observemos, portanto, a ciência e a tecnologia, sobretudo, mas também a arte, na Idade Moderna. A Idade Moderna, que os historiadores colocam já tradicionalmente como séculos XVI, XVII, XVIII, XIX. Então, até Galileu, e Galileu viveu a maior parte de sua vida no século XVII. Então, Galileu era um catedrático, um professor catedrático muito curioso, porque ele tinha 25 anos e os seus alunos eram muito mais novos do que ele. E ele era catedrático na Universidade de Pisa, catedrático em astrofísica, já, Galileu. E Galileu dizia para os seus alunos, ele dizia o seguinte, eu não conheço, estava em vigência, primeiro deixe-me dizer, estava em vigência o racionalismo aristotélico. E Galileu dizia aos seus alunos, eu não conheço nada mais racional, nada mais lógico do que a lei da queda dos corpos enunciada por Aristóteles. Aristóteles dizia que duas esferas de tamanhos e pesos diferentes, soltas do mesmo ponto do espaço, a maior e mais pesada chega ao chão primeiro, a menor e mais leve chega secundariamente, em seguida, ao chão. E ele disse, olha, eu nunca li nada mais lógico do que isso, não conheço nada mais racional do que essa lei da queda dos corpos de Aristóteles, mas eu tenho um grande problema, é de saber se é verdade, é de saber se é verídica a lei da queda dos corpos de Aristóteles. Aí os alunos o animaram e eles resolveram fazer o experimento.
perto, na praça, onde fica a torre de Pisa, a torre inclinada de Pisa, os alunos deitaram-se no chão e ele pediu aos alunos que ficassem absolutamente atentos ao que veriam e ao que ouviriam. Que ele ia soltar 2 esferas de tamanhos e pesos diferentes do mesmo ponto do espaço. Subiu a escadaria da Torre de Pisa e soltou as esferas de tamanhos e pesos diferentes do mesmo ponto do espaço. E os alunos ouviram um único barulho, plá, e uma única imagem, as esferas chegando absolutamente juntas ao chão. Isso, Galileu repetiu a experiência, se quisermos facilitar a linguagem, ele tripetiu, quadripetiu a experiência. Enquanto ele aguentou subir a escadaria da Torre de Pisa, a experiência foi repetida. E aí ele vai conversar com os alunos dizem, certeza absoluta, vimos as esferas chegarem absolutamente juntas ao chão e ouvimos exato mesmo barulho das 2 tocando o chão. E Galileu disse, vocês têm ciência, têm consciência do que está sendo descoberto? É que algo que pode ser perfeitamente lógico, perfeitamente racional, pode ser perfeitamente inverídico. É então que Galileu diz assim, talvez nós tenhamos que experimentar a natureza para ver se as coisas condizem com a linguagem e o pensamento humano. E, nesse momento, Galileu não tinha nem consciência disso, ele criava a ciência experimental. Galileu Galilei criava a ciência experimental juntamente com os seus alunos. Ora, no século XVII, René Descartes deslumbra o mundo filosófico com o seu racionalismo e principalmente com o discurso do método, de coup de la méthode, né, professora? Então, ele deslumbra o mundo com seu racionalismo, toda a sua obra. Eu lembrei-me do discurso do método. Mas, e aí, Isaac Newton, no Reino Unido, na Inglaterra, Isaac Newton fica tão deslumbrado com a filosofia cartesiana que ele transfere para a linguagem científica, ele traduz em ciência todo aquele pensamento filosófico de Descartes. E nisso vai se avolumando o que se chama de pensamento rigorosamente racionalista e tecnocientífico. Mas, graças tanto a Descartes quanto a Galileu, tanto a Descartes quanto a Isaac Newton, chega-se a algo muito perigoso, que sempre foi conhecido como o mito da razão absoluta. O mito da razão absoluta. A razão pode resolver todos os problemas humanos, pode resolver todos os problemas de conhecimento da natureza. A razão tudo pode. O mito da razão absoluta surge aí. E essa idade moderna vai ser muito marcada por esse mito tecnocientífico da razão absoluta. De sorte que, século XVIII seguinte, ele estava tão tocado, tão impulsionado por esse pensamento cartesiano e por essa ciência newtoniana, que só no século XVIII acontecem 3 grandes revoluções. A primeira delas, a Revolução Filosófica Burguesa, com nomes extraordinários, como Jean-Jacques Rousseau, como Diderot, Condorcet, D'Alembert, e tanta gente que foi extraordinariamente importante no chamado Iluminismo. Não é? A Revolução Filosófica foi a primeira.
E, em razão da Revolução Filosófica, também em razão da ascensão da burguesia, acontece a segunda revolução, revolução política, quando os intelectuais, e aí os intelectuais começaram a conviver um pouco mais com o que seria hoje, nós chamaríamos hoje de classes médias, eles começaram a desenvolver uma revolução política contrária à monarquia, contrária aos reinados, à monarquia, já no início de teorias republicanas. No início de teorias republicanas. Segunda revolução. A terceira revolução, a que nós mais conhecemos, tanto em filme quanto em livros, que é a Revolução Francesa, a Revolução Político-Militar, ocorrida na França. E esse século XVIII ele tem uma força cultural enorme, enorme. Ele faz do século XIX um deslumbramento a tudo que havia acontecido do século XVIII. E mais do que isso, as novas descobertas e os novos trabalhos no âmbito do racionalismo científico dos filósofos e cientistas do século XIX. De sorte que a evolução da tecnociência começa a se dar ainda no século XVIII. Os historiadores dizem que, a partir de 1750, a tecnologia se faz presente no mundo. E observam os historiadores e, enfim, os filósofos, eles dizem: técnica e tecnologia não são sinônimos. Técnica, o Paleolítico usou, o pré-histórico usou. Quando ele precisou remover uma pedra muito pesada, que ele pegou o galho de uma árvore, ele usou a técnica de alavanca. E muitas técnicas, a fricção de madeira e de pedra, que mais tarde originaria a produção do fogo. Então, técnica é pré-histórica. Agora, tecnologia é quando a técnica se transforma em algo economicamente explorável e de importante exploração. Sorte que o século XIX será um século empolgado pelo cientificismo racionalista. Pelo cientificismo racionalista. É interessante, até quando se lê A Vida de Jesus, escrita por Ernest Renan, para se ver como é racionalista e belíssimo o texto de Ernest Renan. A par de ser belíssimo, é muito racionalista o texto de Renan. Bem, estamos chegando ao século do qual acho que nós somos. Eu não sei se tem alguém aqui que é desse século XXI, mas não é bom a gente falar que sou do século passado, mas somos, né? A maior parte aqui é do século passado. Então, chegando ao século XX, nós nos damos conta de que o século XX ele não teve problemas. Ele foi inteiro um problema. O século XX. E isso porque um pesquisador britânico de nome William Eckhart, que viveu um tempo grande, mais de 20 anos no Canadá, ele se debruçou a pesquisar o século XX e as influências sofridas pelo século XX e as influências que ele iria projetar sobre esse nosso tempo. William Eckhart dizia: nem todos sabem que no século XX registraram-se 82 conflitos armados significativos. Dentre estes, 2 guerras mundiais. E também não é todo mundo que sabe que o século XX responde por 72,3% das mortes por guerra dos últimos 5.000 anos. O século XX. E mais, o século XX registrou 13 genocídios.
13 extermínios de etnias, quase extermínios, às vezes, de etnias. Então, começou em 1915, iniciada a Primeira Guerra Mundial, com os turcos otomanos exterminando mais de 1.500 armênios, por interesse no território dos armênios. E aí a coisa vai acontecendo na Segunda Guerra Mundial, vai acontecendo, Brasil, não, felizmente, mas não sei se não, mas acho que não. E vai acontecendo mundo afora, sendo que me parece que o último genocídio se deu na África. Na África. O fato é que William Eckhart diz: é um século sombrio, é um século de sombras. A sua história é assustadora, mas, em contraponto, a voz de Ken Wilber, citado aqui pelo nosso professor Pasquier. Ken Wilber disse, mas é um século de muitas luzes também. Porque, em 1900, o último ano do século XIX, Max Planck começa a publicar seus primeiros artigos sobre mecânica quântica. Isso iria adquirir uma tal importância que, em 1927, se transforma em física quântica. E isso tem uma importância tal para o século XX que transcendência e espiritualidade eram coisas tratadas por padres, freiras, pastores e tal. Pois transcendência e espiritualidade começam a ser trazidas em salvas de prata pelos prêmios Nobel da área científica na primeira metade do século XX. Isso não é de pouca importância, é de muita importância. Eu fico um pouco... Eu estive numa mesa, faz 18 anos, no Memorial da América Latina. Eu era o único brasileiro lá em São Paulo, no Memorial da América Latina, e eu tive a grata satisfação de, na mesa, partilhar a mesa com um mexicano, com um argentino, com um Basarab Niculescu, o romeno Basarab Niculescu, enfim, éramos 5 na mesa. E quando ele disse que, o Basarab Niculescu, né, disse que a tecnociência, que a ciência, que a física quântica tinha ficado meio parada na história e que a tecnociência trazia ameaças de autoextermínio do ser humano, eu falei assim, mas esse homem é bom, porque eu adoro o pensador que acredita tanto que exagera. Eu acho fantástico. Aliás, é quando eu mais acredito no pensador. É quando ele acredita com uma tal firmeza que ele até exagera um pouco, né? Na realidade, a tecnociência trouxe muitas ameaças ao nosso mundo e trouxe muitas promessas também ao nosso mundo, né? Então, no início deste século XXI, em que estamos, agora eu não aguento de vontade de perguntar. O século XX começou? Ele já começou? Matematicamente, sim. Nas folhinhas, sim. Nos calendários, sim. Mas eu me sinto em plena zona de arrebentação dos piores vagalhões do século XX, dos piores equívocos vividos pelo século XX. E como os historiadores dizem que o século XX começou no final da Primeira Guerra, em 1918, eu estou achando que nós estamos no finalzinho do século XX, mas temos que considerar que estamos no século XXI. Vivemos um momento de crises, um momento que Gilles Lipovetsky chamou a Era do Vazio, vem chamando a Era do Vazio. Mas esse momento de crise e de perplexidades não é o primeiro, nem é talvez nem seja o mais importante de toda a história humana. Vejam que Platão, no século IV a.C., Platão dizia aos seus discípulos:
Vivemos um tempo de ferro, de homens de ferro. Os nossos antepassados, sim, eram homens de ouro. E foi um tempo de ouro. Século IV a.C. Isso dizia Platão. E no primeiro século da nossa era, no século I, Plínio o Velho dizia: como iremos aguentar um mundo tão difícil? Século I da nossa era. Então, tem um texto de um escriba egípcio em que ele descreve o seu tempo, e nós terminamos de ler o texto e juramos que ele está nos descrevendo. Sabe que há muita corrupção, as coisas não são levadas a sério, os governos não são sérios, e que não sei o quê, e tanta coisa. Há pobres comendo em comidas de porcos. O escriba egípcio escreveu isso há 4.100 anos. Em todas essas fases, a educação foi desafiada, como está sendo agora. Sempre que falhou a educação, as coisas pioraram muito. Desde os antiquíssimos preceptorados, que a educação começou com famílias que tinham recursos para contratar preceptores para educar e ensinar os seus filhinhos e filhinhas, e filhos e filhas. Mas desde dos antiquíssimos preceptorados aos mais avançados modelos educacionais, os seres humanos muito precisaram da educação e do ensino. Eu não gosto de considerar palavras sinônimas. Para mim, educação é muito mais do que apenas ensino. Ensino é treinamento, é transferência de dados e de raciocínios, enquanto que a educação é a criação de uma personalidade verdadeiramente humana. É o que deveria ser a educação. Muito bem, até aqui, entre mortos e feridos, salvaram-se todos? Bom, detenhamo-nos agora a refletir sobre a totalidade humana. A superfície é o domínio do olhar. Eu olho para a superfície desta mesa e, em termos de superfície, imediatamente eu conheço a superfície desta mesa. Ocorre que o ser humano é volumétrico. Ele não é superficial absolutamente. Ele tem largura, altura, profundidade, isso multiplicado para dar um volume, parecido com um cubo. É a nossa realidade, não é? Então, psicólogos, um psicólogo do talante de Carl Rogers, por exemplo, né? Carl Rogers, numa das suas obras, ele diz assim: nós temos certeza que o mais modesto ser humano, quando nos entra ao consultório, estamos recebendo um tremendo desafio. O ser humano é múltiplo, multifacetário, um ser complicado. Muito bem, eu, com muita alegria, fui convidado pelo professor Alfredo Feres Neto, nosso querido Alfredo, que é professor da UNB, e Alfredo me convidou para... Eles tinham um livro pronto, uma obra coletiva, Motricidade Humana, e que tinha um prefácio de um professor, Círio... Esqueci o nome agora. É que já é difícil o nome. Carol Coliniak. De onde que eu tirei Círio, não sei. Bom, Carol Coliniak. Então, ele disse, eu gostaria que você prefaciasse o nosso livro. Eu falei, mas já tem um prefácio, e seria desrespeitoso eu fazer um prefácio. Ele foi dizendo, mas eu queria um texto seu no livro. Aí eu fiz uma nova interpretação, uma nova opinião, alguma coisa assim, não é? E
E ali eu menciono uma coisa que já é um vício meu mencionar, porque é um vício positivo. É que Albert Einstein, que hoje é tido como um dos cinco maiores cientistas de toda a história da ciência, Albert Einstein não era prêmio Nobel ainda, ele trabalhava no Instituto de Patentes em Zurique, na Suíça. E tinha dois colegas também físicos matemáticos. E ele trabalhava lá no Instituto de Patentes, e aí um dia sumiu Einstein. Sumiu Einstein, um dia, 2 dias, 3 dias, ele aparece no 4º dia, todo mundo apavorado, a esposa da época totalmente apavorada, e ele aparece sujo, barbado, descabelado, ele quase sempre andou, mas descabelado também. E então formou-se um grupo em torno dele, e cada um fazia uma pergunta. Foi sequestro? Você esteve doente? Esteve hospitalizado? Cada um fazia uma pergunta, e os colegas físicos perceberam que ele repetia como se fosse um mantra: eu preciso de lápis e papel. Eu preciso de lápis e papel. Um dos colegas trouxe papel e lápis, e ele, então, escreveu com letras grandes: energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Isso depois foi sintetizado em E maiúsculo igual a m vezes c ao quadrado. Muito bem. Os colegas ficaram, assim, boquiabertos, e um dos colegas disse: mas, escuta, como é que você chegou a essa fórmula? Isso aqui é uma coisa fantástica, essa fórmula. Ela estabelece uma união nupcial entre matéria e energia, e com ganho a energia, né? E ele foi e disse assim: o curioso é que eu não cheguei a essa fórmula. Eu saí de mim, andei, e de repente cheguei com essa fórmula aqui. Então, o Bert Roden diz: há forças que estão acima da inteligência maior que o ser humano possa ter, né? Bem, ele, depois de contemplado com o prêmio Nobel, ele foi convidado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e ele veio lecionar e pesquisar na Universidade de Princeton, e lá viveu até a sua morte. E ele gostava muito de um colega da Universidade de Stanford, William Tiller. Eles trabalhavam muito juntos, embora fosse física e matemática, que não tem laboratório, mas eles discutiam as fórmulas, e devia ser uma conversa assim, astrofísica mesmo, né? Negócio. E ele gostava muito de trabalhar com William Tiller. E um dia Tiller disse: escuta, Albert, você chegou à fórmula mais importante do século XX. Energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. E nós precisávamos dar uma desdobrada nisso, desenvolver isto, né? E o Einstein falou: vamos fazer juntos esse desdobramento. Fizeram juntos. Ficou com um nome comprido, mas é de fácil compreensão. O nome comprido é Esquema Espaço-Tempo Positivo Negativo Tiller-Einstein. Esse é um baita nome. Mas a compreensão não era difícil. Eles dizem, explicando a fórmula, o esquema, que se tudo é energia no universo, toda aceleração de energia que vai até o limite do quadrado da velocidade da luz define o espaço-tempo positivo, visível e palpável. E toda aceleração de energia que, ultrapassando o limite do quadrado da velocidade da luz, prossegue em termos de natureza, ainda não tem sobrenatureza, em termos de natureza, prossegue a aceleração energética além do quadrado da velocidade da luz, define o espaço-tempo negativo, etéreo, normalmente não visível e não palpável. E Einstein gostava de provocar o meio científico, falou assim: por que
por que não chamávamos de mundo espiritual? Chamou e o mundo científico ficou bravo, na época, com o próprio Einstein. Né? E teve até um crítico desavisado que disse: o Einstein e Tiller acabaram de reduzir toda a realidade universica em matéria. E Einstein disse: o senhor não entendeu nada da nossa fórmula, porque quem criou tudo isso não pode ser matéria. Quem criou tudo isso envelheceria, ficava doente, teria Parkinson, teria Alzheimer e tal, ia morrer. Então, quem criou tudo isso é a única realidade sobrenatural por nós reconhecida, por Tiller e por mim, reconhecida. A divindade. Eu sempre convivi muito bem com ateus maravilhosos e com religiosos igualmente maravilhosos. E é coisa de mineiro. Mineiro se dá bem. Um negócio assim. Não tem, porque é muito típico do mineiro não querer convencer nem converter. Ele simplesmente proseia. É a palavra típica mineira, prosear. Não é? Muito bem. Então, eles estavam, Tiller e Einstein, eles estavam começando a inserir em todo o aparato científico que vinha do século XIX o conceito de transcendência. O conceito de transcendência. Estavam começando a inserir. Muito bem. É esse conceito de transcendência que vai nos oferecer o que hoje a antropologia filosófica chama de pluridimensionalidade humana. Pluridimensionalidade humana. E a antropologia filosófica dá apenas exemplos. Diz assim: uma primeira dimensão humana é a dimensão somática, obviamente. Eu só vejo vocês porque vocês têm corpos, e vocês me veem porque eu tenho um corpinho. Então, a primeira dimensão é a dimensão somática, e já é de uma enorme complexidade. Porque de uma célula feminina e uma célula masculina, desenvolve-se uma pessoa com uma especialização celular monumental, células endócrinas, células renais, células pulmonares, células hepáticas, e os fantásticos neurônios, né? Os fantásticos neurônios, as células neurocerebrais. Então, aí, na primeira dimensão, a gente já fica meio atolado nas dificuldades. Agora, tem uma segunda dimensão, que é a dimensão psíquica. Dimensão psíquica. Que essa trabalha estritamente com memórias, emoções e racionalizações, em níveis os mais diversos, em níveis os mais importantes. E não paramos nessas duas dimensões. Terceira dimensão, a dimensão noética. Noos, no grego, significa individualidade espiritual. A dimensão noética. Não há dois seres humanos idênticos. É interessante que, terminada a Segunda Guerra Mundial, o pessoal ficou tão marcado por ter estado em campos de concentração, aquelas marcas tatuadas, e também não eram tratados como seres humanos. A Europa ficou tão chocada que o pessoal começou a se vestir que parecia árvore de Natal, para dizer: eu estou aqui, eu cheguei. Parecia uma árvore de Natal, de tanto que se enfeitavam. Então, Emmanuel Mounier escreve um magnífico artigo dizendo: não há dois seres humanos idênticos. Para sermos originais, basta que tenhamos nascido. Dimensão noética é isto, essa originalidade de cada ser humano. É a sua individualidade espiritual. Mas tem mais. Quarta dimensão. Dimensão pneumática. Pneuma, na língua grega, significa sopro divino. E aí, como
os que elencaram essas dimensões foram Carl Gustav Jung e Viktor Frankl, e com eles não tinha nenhum problema com transcendência. Eles diziam que o pneuma é o sopro maior, ou sopro divino, que faz funcionar tudo isso que foi criado. Coisas e mundo humano. E uma última dimensão, última aqui, para mim que estou falando, que deve ter muito mais. Tem uma última dimensão, a dimensão evolutivo-relacional. Isso foi cuidado pelo professor Pasquier, no sentido de que o ser humano é um ser que se relaciona, é um ser de dialogia. Se não há dialogia, não há humanidade, né? Pois muito bem. O professor Pasquier mencionou muito uma criatura que eu sou absolutamente apaixonado pelo trabalho filosófico, científico e tal, de Edgar Morin. Edgar Morin, ele usou esse nome como pseudônimo porque ele era descendente de judeus sefarditas, né, vindos da Espanha. E ele, então, em vez de Morin, em vez de Nahum, que era nome judeu, ele colocou Morin. Ele colocou Morin. E foi uma das maiores figuras da cultura contemporânea, porque a última consulta que fiz, hoje pela manhã, ele estava com 97 anos de idade. 1921. Muito bem. Edgar Morin, na sua extraordinária obra Introdução ao Pensamento Complexo, que nós temos em português, a edição que eu tenho é do Instituto Piaget, de Portugal. Nessa obra, Introdução ao Pensamento Complexo, ele se encantou, Edgar Morin, com a afirmação de Gaston Bachelard, com quem ele conviveu. E Gaston Bachelard diz: em nossa realidade, o simples não existe. Existe apenas o simplificado. E simplificado pelas nossas limitações. Ele ficou fascinado com essas palavras de Gaston Bachelard, né? Então, houve uma relação muito frutífera, muitas vezes por correspondência, outras por encontro em congresso, outras por convivência mesmo, entre Jean Piaget, entre Jean Piaget, Edgar Morin e Bessarab Niculescu, que, naturalmente, era muito mais novo que os dois. O Piaget faleceu em 1980. E Morin está vivo, com 97 anos, e Niculescu, me parece que tem 73 anos hoje, né? E nunca se deve imaginar que lidar com a existência humana seja algo fácil. Nunca se deve imaginar isto. E eu não quis... eu ia pedir o microfone, não é para fazer uma pergunta, mas uma pequenina contribuição com o professor Pasquier, porque, quando eu entrevistava a figura central da minha tese de doutorado, isso faz 41 anos, eu com 40 e ele à beira dos 90, na verdade, nós estivemos e estamos, em grande medida, subjugados, quando eu digo nós, eu estou pensando nos alunos, né? Subjugados a coisas que seriam de difícil resolução. Por exemplo, nós vivemos aqui no Brasil sob influência da cultura francesa desde 1809 até o final da Segunda Guerra Mundial. Até depois, um pouco, até 1948. E isso foi muito enriquecedor, porque Dom João VI, príncipe Dom João, que nos nossos seriados e filmes ele é apresentado como um idiota, né? Como um bobão com um pedaço de frango no bolso e tal. Lá fora, na Europa, eu ouvi
ele ser mencionado como o grande monarca criador de instituições. Aí comecei a me lembrar que a Biblioteca Imperial foi criada por ele, hoje é a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional elaborou, ele criou os primeiros cursos superiores no Brasil, Dom João, e quando faleceu Dona Maria I, passou a ser Dom João VI, né? E, enfim, ele é o grande monarca criador de instituições. E ele trouxe uma primeira missão cultural mista de alemães, austríacos e franceses, mas com muita perspicácia ele percebeu que os nativos brasileiros não se davam bem com austríacos e alemães. Então, ele trouxe uma segunda missão cultural francesa. E ela foi tão aceita, cordialmente aceita, pelos nativos brasileiros, que vivemos sob influência da cultura francesa, como eu disse, desde 1809, praticamente até o final da Segunda Guerra Mundial, um pouco adiante, uns 3 anos adiante. Depois disso, invade o nosso quadro cultural a cultura comercial norte-americana. E, juntamente, natural, é claro que com ela vem a sociedade de consumo. E essa sociedade de consumo é filha de um pragmatismo terrível, Então, ocorre que as escolas que vinham numa linha bastante boa de trabalho, não eram muitas, mas eram boas, as escolas, elas começam a fazer opção por essas coisas de especialização, especialismo, né? O William James dizia que especialização é uma necessidade, especialismo é uma doença. Ele dizia que especialismo é saber cada vez mais, de cada vez menos, até saber tudo de nada. Então, isso não adianta muito. A pessoa fica útil, mas não se faz cada vez mais pessoa, né? Agora, nós estamos vivendo um momento em que eu estive há 4 semanas num congresso da Escola Brasileira, da Escola de Pais do Brasil. Isso é uma instituição que tem em todos os estados nossos. E essa Escola de Pais do Brasil é exatamente para mostrar aos pais a enorme importância da oração, da educação lareira, a educação do lar, se antecedendo à educação da escola. Que a educação da escola ela vai poder melhorar se a educação lareira não se entregar absolutamente a uma mídia corruptora e corrompida como nós temos, não é? Então, na verdade, é aquilo que Tristão de Ataíde disse, é difícil, mas não está dito que é impossível. E, na medida em que não é impossível, é apenas difícil, talvez muito difícil, o que é necessário são pessoas realmente dedicadas a essas transformações tão importantes como foram expostas hoje aqui. Antes da minha fala, foram expostas aqui pelo Dr. Pasquier. E que eu venho lendo, desde que estive, como eu disse, há 18 anos, estive numa mesa lá com Bassarab Niculescu, e depois, quando ele terminou de falar, nós tínhamos 20 minutos cada um, ele falou 40. Aí, quando chegou no final, eu disse para o colega que estava do meu lado, eu falei, escuta, mas isso é tão extraordinário. Fácil não é, nem a fala dele é fácil. Ele não é uma pessoa de fala translúcida e nem de escrita translúcida, o professor Niculescu, porque eu saí de lá e fui comprar o Manifesto da Transdisciplinaridade. E falei, nossa, ele escreve do jeitinho que fala. A gente tem que mesmo moer os miolos aqui com o doutor Niculescu. Mas que riqueza que ele estava propondo, não é? Que coisa belíssima, extraordinária. Então, nesse congresso de Escola de Pais do Brasil, já o tema era transdisciplinaridade também. Não era o único tema,
mas o tema era transdisciplinaridade para pais, e para docentes que estavam lá, quiseram assistir, estavam lá, não é? De sorte que nós estamos diante de dificuldades num momento de crises assim que se multiplicam no mundo e principalmente no nosso país, no Brasil, mas assim nós estamos desafiados. Ou a gente cai na modorra e fica com aquela coisa de treinar aluno, e é o que os cursinhos universitários torcem mais para que aconteça, tristemente. E, na verdade, assim, ou nós fazemos a opção. Quando eu estive na mesa com o doutor Niculesco, eu saí de lá meio assustado, sabe por quê? Porque eu disse, gente, o que ele falou é muito parecido com o que eu venho fazendo há mais de 20 anos nas minhas salas de aula, de graduação e de pós-graduação, na Unicamp. Porque qualquer tema, para mim, ele era tema multifacetário. Então, tinha poema, eu levava poema, eu gosto disso, eu levava poema, eu levava, enfim, informes históricos, informes psicológicos, psicologia social, essa coisa toda, e o pessoal gostava muito daquele jeito. E um dia falaram comigo, falaram, mas o senhor faz assim uma mistura gostosa? E eu falei, ainda bem que você está achando gostosa, porque é a mistura que me satisfaz, né? Eu achei o meu palco na sala de aula, na verdade. Não é? Eu vou dizer a vocês, assim, mais assim, por camaradagem, que aos 20 anos eu tocava muito violão, não tinha dado 41 anos de aula, e eu fiquei 10 meses contratado pela hoje extinta TV Tupi, como músico e como cantor. E eu, numa determinada manhã, eu acordo, quando sento à beira da minha cama, eu falo, esse não é meu palco. Não é o meu palco, esse, ante as câmeras de televisão. Ninguém me mandou embora, eu pedi demissão, fui me organizar para terminar a faculdade. Primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu falei, isso aqui que é meu palco, olha só que beleza, aqui é que é meu palco. Olha, os meus colegas, às vezes, achavam assim, achavam meio curioso o meu modo de multiplicar as coisas a partir de um tema de fulcro e uma multiplicação de abordagens. Eles achavam aquilo curioso, eu achava assim, vocês acham curioso, para mim é necessário. Eu preciso fazer assim, que se eu ficar, qualquer disciplina que seja, né, eu ficar, por exemplo, eu tenho minha formação básica em filosofia e sociologia e antropologia. Se eu ficar repetindo um antropólogo, se eu ficar repetindo um sociólogo, um Max Weber e tal, eu vou me sentir mal. Então, ele vai participar da minha aula. Eu o convido elegantemente a participar da minha aula, mas vai participar Carlos Drummond de Andrade, vai participar o nosso muito querido João Guimarães Rosa e tal. E a coisa estava certa. E eu não sabia que estava fazendo transdisciplinaridade. Foi nesse evento, após ouvir o doutor Bassarab Niculesco, que eu falei, gente, eu estou desconfiado que eu faço isso. Comecei a ficar desconfiado que eu faço, pelo menos em parte, eu faço isso. Então, como me foi possível fazer? Por quê? Porque eu não abria mão, eu tinha vontade férrea de fazer daquela maneira e me fazia bem. Eu acho que isso pode fazer muito bem às pessoas mais sensíveis dos meios educacionais, desde o básico até a universidade. Não sei se eu respondo a sua questão. Professor, bom dia. Sou um livreiro da universidade. Eu queria te fazer uma pergunta sobre... que tem uns 3 autores, o seminário é sobre o futuro, né? Sim. Aí tem 2 autores assim, muito importantes, que estou me deparando com eles, assim, um livreiro
acidental e do futuro, ou para o futuro. Eu estou falando assim do Padre Antônio Vieira, que tem a História do Futuro, e o Stefan Zweig, que tem o Brasil para o Futuro. Eu gostaria de perguntar para o senhor como o senhor acha que vai ser a educação do futuro, como os professores vão dar aula, se é presencial, se vai ser influenciado assim, os alunos, como a Sociedade dos Poetas Mortos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como vai ser o futuro de uma aula, o futuro dos educadores, porque eu estou muito preocupado com essa questão, sabe, sobre o futuro, como lidar, como se deparar com o futuro. E com razão, essa preocupação é muito razoável, porque, na verdade, no século XIX, o cardeal Newman, que foi encarregado de criar a Universidade Católica de Dublin, e realmente criou a Universidade Católica em Dublin, o cardeal Newman escreveu um livro belíssimo intitulado A Ideia de Universidade, e uma das primeiras afirmações dele é o seguinte: ensino à distância pode um dia existir, mas educação à distância jamais. Só acontece entre um que fala, o outro que ouve, e o outro que fala e esse aqui ouve. Na verdade, assim, como as coisas serão no nosso país, hoje é a pergunta mais irrespondível possível, né? Na verdade, há muitas promessas, há muitos entendimentos e desentendimentos que nós estamos presenciando. Então, eu não sei como será. Agora, na verdade, o que é possível é garantirmos hoje, bem mais de um século depois, quase um século e meio depois, o que o cardeal Newman disse: ensino à distância um dia poderá existir, mas educação à distância jamais. Só entre duas pessoas, não é? O professor e o aluno, o educador e o aluno. Não sei se respondi a senhora, mas, assim, em termos de futuro de Brasil, nesse momento eu tenho a mesma inquietação da senhora, a mesma grande pergunta: como é que realmente será a boa vontade ou a má vontade, não sei, porque eu não tenho nenhum problema em dizer que, como a única coisa que eu não queria muito era uma certa volta ao poder, eu não tenho que voltar mais, estou com 78 anos e meio, né? Então, eu fui ao primeiro turno e votei na pessoa mais destemperada, de explosiva, e a mais inteligente, Ciro Gomes. Votei nele para presidente. Aí, quando ficaram os dois lá no segundo turno, eu não fui mais, não. Não tinha nada pessoalmente contra qualquer um dos dois, mas eu não me sentiria digno, não tendo certeza nenhuma sobre o candidato Bolsonaro e tendo certa certeza que eu não gostaria de ter a respeito de Haddad, né? Então, na verdade, hoje há uma grande pergunta que paira sobre todos nós: como será a educação? E eu me preocupo cada vez mais com a educação de base. Porque, imagina, ensino à distância, mesmo ensino à distância para criança, eu acho meio doido esse negócio. Acho meio doido. Espero que não venha a ser isso. E tomara, peçamos às forças maiores. Ela é força maior.